dia. Achou que eu não vinha? Eu ia pregar um 1º de abril. Bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Seja bem-vindo a mais Uma Coisa, nosso devocional diário de segunda a sexta. Um bate-papo rápido e descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Prazer imenso estar com você mais uma vez, hoje, nessa quarta-feira, dia 1º de abril, famosíssimo dia do Eu Creio. É o dia que a gente estabeleceu há muito tempo atrás para não deixar a mentira ser mais importante que a verdade. E a gente fez desse dia um marco para sempre para a gente, onde a gente declara que nós cremos. Amém? É isso aí. Todo mundo bem? Bom dia, Rossano. Bom dia, Andréia, Estela. Olha quanta gente boa aí. Deixa eu dar um bom dia para a Tereza, para a Denise, a Fran, a Beth, Marcelo, Vitória, Josiana, Marilza, Raquel, tudo bem? A Cris, a gente tem sempre muitas. Hoje queria que eu tocasse violão hoje, Rosana. Hoje não. Todo mundo bem? Fala, Paulo, Ana, Camila. Bom dia a todos. Lene e Giovanni, tudo bom, meu querido? Bom estar contigo. Não sei, eu demorei para me ligar no horário que eu ia até comer um negócio aqui agora, como depois, senão você vai ficar me vendo comer, não tem nada a ver. Mas vamos lá, 1º de abril. Vou abrir aqui, já estava aqui na minha frente. Ontem eu não pude estar, eu tive uma sessão de fisioterapia no horário, não consegui vir. A pastora Lília cobriu para mim mais uma vez. Obrigado, pastora. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Deus abençoe a sua vida hoje. Amém? Bom estar contigo. Vamos lá então, nossa leitura, nosso devocional diário. Aí completamos, não começamos exatamente juntos lá no dia 1º, mas completamos aí 3 meses já. 1º trimestre foi embora, né? Do nosso querido ano de 2026. Eu não sei quanto a você, eu estou gostando muito desse ano. Ele traz seus desafios, suas dificuldades, mas muita coisa boa está acontecendo. A gente está muito animado com o que Deus tem feito e o que está no nosso coração, que a gente crê que Ele vai fazer. Amém? Realmente, algumas coisas nos até pegaram de surpresa e a gente está muito feliz com o que Deus está fazendo nesse novo tempo. Eu espero que você também tenha um bom relatório dos 3 primeiros meses, né? Janeiro, fevereiro e março. Agora a gente entra algumas rotinas aí, mas já entramos, né? Depois do carnaval. Agora, domingo que vem, agora Páscoa, né? E o que eu ia falar? A gente está no outro trimestre. É isso aí. Sim, esse mês tem um monte de feriado já aí. Sexta-feira agora é feriado, né? A gente vai fazer normal aqui o nosso devocional na sexta-feira. Mas aí depois tem 2 feriados, no dia 21 e no dia 23, que é uma terça e uma quinta. Não sei o que vai acontecer ali, porque é difícil de emendar, né? Mas tem um monte de feriado aí esse ano, mas tudo bem. Vamos lá então para a nossa leitura. Dia 1º de abril, o título de hoje é Essa é a Sua Sabedoria. E é um versículo de Deuteronômio, capítulo 4, verso 6, a primeira parte. Isso é Moisés falando com o povo, voz de Deus para o povo, diz assim: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los. Está falando dos estatutos que Deus tinha entregue ao povo. Pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Amém. Esse é um plano de Deus desde o início, que os outros povos olhem para o seu povo. Então vamos lá, nossa leitura de hoje começa assim: sabedoria
não é o que você conhece sobre o mundo, mas o quanto você conhece ao Senhor. O raciocínio humano não fará de você uma pessoa sábia. Ele pode, inclusive, levá-lo a rejeitar os caminhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 1 fala sobre isso. O propósito de Deus em criar uma nação para si foi demonstrar sua sabedoria ao mundo por meio da obediência do seu povo. Zacarias 8, 23. Os israelitas iriam seguir a Deus e ele os abençoaria, e a sabedoria resultante de obedecer ao Senhor se tornaria evidente para todos. Deus dá a você a mesma oportunidade de basear a sua vida na sabedoria dele. Quando aqueles que não seguem a Deus tomam decisões importantes, eles precisam depender do seu próprio conhecimento e entendimento. Você, como cristão, tem acesso à sabedoria de Deus. O Santo Espírito de Deus está em você para guiá-lo. Isso está em João 16:13. Jesus faz essa promessa. Ele irá abrir os seus olhos para as verdades das Escrituras, para que você possa ver as coisas da perspectiva de Deus. Somente Deus vê o futuro. Por isso, apenas Ele, do jeito certo, levará você a tomar as decisões corretas hoje. Quando você permitir que Deus direcione a sua vida, os que estão próximos a você poderão ver a sabedoria verdadeira, e não a do mundo, mas a de Deus. As pessoas podem ficar confusas sobre o que fazer nesse mundo complicado, mas Deus irá guiar você com segurança para as coisas corretas. Sua família será abençoada porque você toma decisões sábias. Amém. Seus amigos terão um conselheiro sábio a quem pedir ajuda. Sua vida obediente irá mostrar a sabedoria que nasce em permitir que o Santo Espírito seja o seu guia. Amém. Vou repetir essa última frase. Sua vida obediente irá mostrar a sabedoria que nasce em permitir que o Santo Espírito seja o seu guia. Amém. Uma leitura fantástica, maravilhosa, uma lembrança de que uma frase que eu gosto muito de falar aqui é que você nunca, eu digo nunca mesmo, eu acredito nisso, nunca precisa tomar uma decisão errada. Mas a gente toma decisão errada o tempo todo. Eu sei que eu tomo decisões erradas o tempo todo. E é engraçado demais porque as pessoas vêm até a mim como pastor, como líder, às vezes como bispo, alguns pastores vêm até a mim, e por alguns segundos eu tenho a impressão de que eu sou capaz, que eu tenho talvez alguma experiência e a minha resposta seja suficiente. Isso aconteceu nesses dias. Há pouco tempo atrás, um pastor me procurou e pediu orientação. E quando ele me contou a história toda que ele estava vivendo, eu falei, gente, não é fácil resolver isso. E eu tive umas 4 ou 5 possibilidades de resposta. Eu comecei a pensar qual seria a melhor, o que ia funcionar. Toda vez que eu falava alguma coisa, eu pensava, mas isso aí talvez não vai funcionar tão bem. Eu estava habitando, eu estava totalmente envolvido na minha própria sabedoria, no meu próprio entendimento. O que eu entendo, o que eu enxergo, como que eu julgo as coisas. E aí, de repente, algo me fez parar e falar, a gente precisa orar. A gente precisa pedir a Deus que dirija a gente, porque a gente não sabe nada, a gente não sabe nem se uma decisão supostamente acertada da nossa parte vai ter o resultado que a gente queria. Porque tem a outra parte, tem a outra pessoa, tem outras questões. Então tudo se torna mais complexo se eu depender de mim mesmo. Isso numa questão ministerial. Agora, no nosso dia a dia, toda hora aparecem alguns dilemas, né? Algumas situações onde eu tenho o caminho A, o caminho B, e às vezes eu penso, não parece ser nada disso. Será que Deus tem o caminho C? É porque todas as minhas opções não parecem ser tão interessantes, tão legais. Ou então eu mesmo não sei o que fazer com aquilo. É a coisa mais normal do mundo você não saber o que fazer. Não fique preocupado com isso, porque todo mundo passa por isso. E é do ser humano. Nós não sabemos. Mesmo que a gente tenha aprendido muito a respeito de algo,
não significa que a gente vai tomar uma decisão acertada só porque confiou no próprio entendimento. Deus nos chama a viver uma vida inteira pela fé. E essa fé se traduz frequentemente nisso, confiar que Ele sabe. Não é que Ele sabe o que você não sabe, que Ele já viu algo que você não viu. Então, essa comunhão com Deus, estar perto dele, é o que vai te levar a esse lugar que eu mencionei, onde você não toma mais decisões erradas. Você pode até não tomar algumas decisões e até tomar decisões que as pessoas vão estranhar, porque você quer ser obediente, mas você para de errar. O resultado começa a aparecer. Por quê? Porque você resolveu confiar nele. E é só isso, mais uma vez. A gente está aqui para repetir o que a gente fala todo dia. Deus te chama a confiar e Ele ama quando você confia nele. E se fosse simples, a gente nem precisava conversar sobre isso, mas é desafiador. Confiar em Deus sempre foi e sempre vai ser. Mas é o antídoto, é a resolução dos nossos problemas. Confia no Senhor de todo o teu coração, porque a alternativa é você confiar em você mesmo, ou até no que outros estão fazendo. Então, quando você confia em Deus, Ele diz lá que Ele arruma tudo, Ele organiza os seus caminhos, Ele ajusta as coisas. Você acredita que meu cachorro está batendo aqui na porta, querendo entrar? Tadinho, está tentando passar. Deixa eu ver se eu abro aqui para ele. Pode vir. Você quer vir, vem. Desculpa a demora, só um minuto. Meu cachorro, ele está muito velhinho, ele está cego. Eu preciso ajudar ele. Ele gosta de ficar aqui às vezes. Você pode não acreditar, ele está batendo na porta com a cabeça, né? Mas está, querendo entrar. Então, o resumo de tudo, no final das contas, é isso. É confiar em você ou confiar em Deus? Olha, a gente confia em si mesmo a maior parte do tempo. Hoje mesmo você vai tomar uma decisão que possivelmente é com base no que você se acostumou a fazer, ou no que todo mundo faz, ou no que você sente. Estou sentindo isso por causa do meu sentimento. Eu tomo decisões frequentemente erradas, porque sentimento nunca é a melhor base para nossas decisões. Existe uma confusão muito comum que as pessoas têm, que sabedoria é só ter informação. Não é. Eu estudei bastante. Eu sou considerado uma pessoa inteligente nessa área. Então pode perguntar para mim e a gente pode resolver. Em muitos casos pode até funcionar, porque foi Deus que te deu, né? No final das contas foi Ele que te deu aquela inteligência. Mas em geral, quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia vai apresentar a sabedoria como um resultado, como fruto de se relacionar com Deus e obedecê-lo. Lembra que eu falo sempre para você que é só duas coisas e mais nada, ouvir e obedecer? Porque se você se relaciona com Deus, se você tem comunhão com Ele, você vai aprendendo a ouvir o que Ele tem para dizer. Então não é quando você sabe muito, mas é quando você conhece bem o Senhor e faz o que Ele diz. Então, às vezes alguém que nem estudou muito, uma pessoa extremamente simples, mas resolveu ser obediente, pode ser muito mais sábio do que alguém que é altamente instruído, alguém que estudou bastante, mas que ignora muitas vezes a vontade de Deus, que é a coisa mais comum que a gente tem. Inclusive, realmente a palavra de Deus diz que muito entendimento pode até te afastar de Deus, porque você vai se tornando cada vez mais confiante em si mesmo. Meu cachorro está gemendo. Tudo bem, amigo? Ele não sabe o que ele quer direito, não. Então a Bíblia fala que isso é uma realidade muito comum e a gente vê o tempo todo.
As pessoas que param de confiar em Deus ou se afastam dele, elas têm uma ótima justificativa e tem tudo a ver com o que elas acham que a vida é. É muito interessante isso, porque você pode estudar a vida inteira, você pode pegar os seus 80, 90, 100 anos de vida e meter a cara nos livros e estudar tudo que a vida tem para oferecer e ouvir todos os grandes sábios, tudo que eles já falaram, se encher daquele entendimento, daquele conhecimento. E você pode fazer isso como todo mundo faz, em busca de melhorar a si mesmo. É o que a maioria faz, mas existe até uma outra perspectiva. Você pode fazer isso porque Deus está te convidando a fazer, e aí é diferente. Mas, em geral, se você depois de 90 anos de idade acumulou mais conhecimento do que qualquer outra pessoa do planeta, você sabe o que você conhece da vida, de fato, em relação ao que há para conhecer? Sei lá, 0,01%, se é que dá para ser contado dessa maneira. Você estudou a sua vida inteira, acumulou conhecimento, acredita que sabe mais que todo mundo, e o que você sabe em relação ao que a vida realmente é, que Deus pode te revelar, você não sabe quase nada. E é isso, a gente tinha que se humilhar todo dia diante de Deus. Ele sabe tudo e a gente não sabe nada. Mesmo que você saiba muito, você sabe muito pouco em relação ao que Ele poderia te apresentar. Nossa vida, né? Quando você, mesmo na sua simplicidade, se torna obediente, você vai revelando a sabedoria de Deus. E isso é maior do que os grandes sábios desse mundo, né? A nossa vida ela se torna um testemunho vivo quando as nossas decisões refletem a mente de Cristo e não apenas o que a cultura ou o espírito da época que a gente vive está nos ditando naquele momento. Queria que você pensasse assim, numa decisão concreta que você precisa tomar nos próximos dias, seja de relacionamento, trabalho, finanças, saúde, igreja, seja o que for. Pensa numa decisão importante que você vai precisar tomar. Em vez de avaliar só pelos critérios comuns que todo mundo faz, como eu te falei, eu mesmo fiz isso há poucos dias atrás, o que vale mais a pena, o que traz mais retorno, o que dá mais dinheiro, o que as pessoas fazem e eu deveria fazer igual a elas. Por que essa decisão aqui vai me trazer uma resposta boa? Por que vale a pena? Eu vou ficar feliz aqui? O que é mais fácil? Essas são as nossas perguntas quando a gente toma uma decisão, né? E se a gente parasse e perguntasse outras perguntas? E perguntasse a pergunta de eu sinto realmente paz nisso no meu espírito? O que a Bíblia fala sobre isso? O que Deus tem para falar sobre isso? Será que uma pessoa sábia no meu lugar faria o que eu estou fazendo? Essas são as perguntas melhores, né? Uma pergunta que eu acho muito importante fazer, e de vez em quando eu faço, é quando tudo que eu estou passando agora, porque o que você está passando agora, você está passando agora. Quando tudo isso ficar para trás e for só uma história que eu conto, porque para pensar, as coisas que aconteceram há 6 meses atrás, 1 ano atrás, 10 anos atrás, não estão acontecendo mais agora. Se tornaram só uma história que você conta, se alguém perguntar, ou porque você gosta de contar porque é uma boa história. Qual a história que eu quero contar? Essa é uma boa pergunta antes de tomar uma decisão. Quando o tempo passar, quando tudo isso estiver acabado, eu estou debaixo de uma pressão muito forte, eu posso responder da maneira A, ou da maneira B, ou da maneira C. Qual a história que eu quero contar lá na frente? Quando meus filhos me perguntarem, pai, qual foi a sua reação diante daquele momento que você viveu? Ah, filho, eu explodi, joguei tudo pro alto, quebrei tudo. Essa é a história que eu quero contar? Ou então foi, olha, eu orei, Deus me deu direção e não foi fácil, foi duro, mas Deus honrou aquela decisão. Essa é a história que a gente quer contar. Que nossos filhos precisam ouvir, que nossos netos precisam saber o que aconteceu. E seus netos não precisam saber que você foi perfeito, porque eles vão saber que você não foi, mas eles precisam descobrir que você dependia de Deus.
porque é isso que vai fortalecer também a vida deles. Ore depois que você, uma vez que você souber, que você precisa tomar uma decisão, peça a Deus direção, ore, peça ao Espírito Santo, especificamente, né, sobre aquilo ali, que você tenha direção, que você tenha paz. Se for possível, conversa também com alguém que é maduro na fé, com pessoas que vão levar você para mais perto de Deus e não de uma resposta que ela mesma tem. Não estou falando de você procurar alguém para decidir por você, isso não deve ser assim. Eu preciso que você me fale alguma coisa, me diga o que eu tenho que fazer. Ninguém deveria dizer para você o que você tem que fazer, a não ser o Espírito Santo de Deus. Mas às vezes ele pode usar alguém para confirmar ou para te ajudar a discernir diante de uma situação. Eu queria te convidar a se comprometer hoje a obedecer a direção de Deus primeiro. Depois você pode ouvir outras coisas, mesmo que a decisão de Deus às vezes nem pareça muito lógica aos nossos olhos, aos olhos das pessoas. Mas você vai ver que com o tempo, é fantástico, isso nunca falha. Com o tempo, o fruto da obediência vai se revelar na nossa vida, vai se revelar ao nosso redor, vai ser visto por nós e por quem estiver perto de nós. Não é isso que o texto fala? Deus estava com a nação de Israel, Ele está com a igreja, Ele está com o seu povo, como uma luz muito brilhante. Ele nos convida a refletir essa luz para que o mundo todo veja. Você sabia que você está aqui nesse mundo para que as pessoas olhem para você e sejam transformadas? E apontem para Deus e fiquem curiosas e queiram explorar um pouco mais a sua fé. Você mostrou alguma coisa a elas que elas não estão acostumadas a ver. Eu vou te dar um exemplo pequeno, mas para mim é importante. Alguns dias atrás eu estava numa necessidade de assinar um documento e diante da pessoa que estava me arguindo para eu assinar, era um documento diferente, precisava de todo um protocolo. Ela me perguntou assim, olha, eu vou te perguntar na hora, já ensaiando, porque alguém iria assistir, se você leu aqui a minuta, se você leu o documento. E eu não tinha lido. E aí você fala que você leu. Aí eu pensei, todo mundo faz isso, né? É só para passar rápido, para adiantar logo. Aí ela vai falar, você leu? Eu vou falar, li. Aí eu falei, olha, me dá o documento aqui, porque eu vou ler agora. Porque eu não quero mentir. E eu falei isso para uma pessoa incrédula, num tom até de brincadeira, não quero mentir, mas eu poderia ter só feito o que ela falou para fazer. Você mente só por um segundo e é só para a gente anotar aqui e fica tudo bem, está resolvido. Eu não estou dizendo, queridos, de jeito nenhum que tipo assim, eu acho que Deus ia me fulminar pelo pecado. Não mesmo. Claro que Ele perdoa. Eu não acho também que necessariamente ela ia ficar depois me julgando. Aí, tá vendo? É crente, mas também mente. Não é nada disso. Mas eu senti que eu deveria dar esse testemunho. Eu falei, não, deixa eu fazer a coisa certa. E eu li o documento, né? De uma maneira mais rápida, assim, mas dei uma lida. E agora eu estava em paz para quando ela me perguntasse, você leu? Eu vou dizer, li, né? E concordo com o que está ali, assino numa boa. E eu acho que talvez, em algum momento no futuro, ela possa lembrar disso, aquela pessoa. E até falar, olha, aquele cara foi diferente dos outros. Todo mundo fala que leu, né? Mesmo sem ter lido. Mas ele parou e falou, não quero mentir. E talvez isso possa Deus usar em algum momento para ser uma inspiração na vida dela, para apontar para Ele. Esse é um exemplo pequenininho, que acontece todo dia na nossa vida. Mas e se você aceitar isso na sua vida também? Que Deus está te dirigindo para algo, que você vai fazer a coisa certa que ninguém faz, e alguém vai ver. E alguém vai perceber, alguém vai ser impactado. Porque você foi contra a maré, diferente de todo mundo. Não porque você queria ser diferente, mas porque você sabe o que é certo. E isso é o maior impacto que a gente pode causar nessa geração e plantar para as próximas que virão. Vamos fazer isso? Você tem uma decisão importante para tomar? Você sabia que Deus tem a resposta para você? Você sabia que você não precisa errar?
Você não precisa tomar uma decisão ruim, errada, que você vai se arrepender depois. Não precisa. Ore a Deus, peça paz no seu coração. Olha, eu estou prestes a tomar umas 3 grandes decisões aí. Eu preciso de Deus, eu preciso da ajuda dele, eu preciso da sabedoria dele. Né? Todas elas, supostamente, são boas decisões para melhorar algumas coisas, seja no ministério, seja na minha vida, seja nas finanças, saúde. São decisões que você toma toda hora. Mas se elas são importantes para você, por que você não traz Deus? Por que você não convida Ele para participar? E se você for esperta, você vai obedecer a direção dele. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua maravilhosa presença em nossas vidas. Tua presença cheia de amor, graça e bondade. E o Senhor tem direção para os seus filhos. A gente sempre ora pedindo que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos alerte e que o Senhor também nos lance luz no nosso caminho para que a gente não tome decisões erradas. Eu quero te pedir que assim seja hoje, meus irmãos, todos que estão me ouvindo, tem uma situação familiar para resolver, relacional, ou de saúde, ou de finanças, ou outras decisões que são, muitas vezes, nós tomamos essas decisões impulsionados por um sentimento, ou pelo que nós achamos que é o certo, ou que todo mundo faz. Mas nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos te pedir que nos dê a sabedoria necessária, que nos ajude a descobrir o que fazer, quando parece que não sabemos o que fazer. Mas a gente precisa, e a gente pode ter doce voz do teu Espírito dentro de nós, nos auxiliando dia após dia. Tu és tão bom, que o Senhor tem um caminho para nós. Então, antes de obedecer, porque nós já queremos decidir agora que vamos obedecer, e antes de acontecer, nós já queremos te dizer muito obrigado. Obrigado porque foi o Senhor que nos deu direção e é o Senhor que garante os resultados. Se nós obedecermos apenas a Ti, os frutos virão. Nós te damos toda a glória, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que prazer imenso estar com você nessa manhã. Que bom que a gente está junto aí de novo. Quarta-feira, dia 1º de abril, dia do Eu Creio. Muita gente já botou aqui, porque a gente sabe disso, né? Só para você saber, o dia do Eu Creio, ele começou em algum lugar do mundo, eu não sei se foi nos Estados Unidos, mas se chamou I Believe Day. E as pessoas colocavam uma camiseta só escrito isso, Eu Creio, né? I Believe. E algum dia a gente trouxe para cá. Eu não sei com certeza, mas eu acho que fomos nós mesmos. Minha querida e saudosa Nádia, minha cunhada, que era minha companheira de Clube Team, falou, vamos fazer? E a gente falou, vamos. E a gente fez. A gente mandou fazer camiseta para todo mundo, criou esse movimento. E ele se expandiu em muita gente hoje. Até fora do Rio de Janeiro, até no Brasil, até em outros lugares, foram inspirados por isso. E guardaram essa data. Para muita gente ainda é o dia da mentira, ainda é o dia de pregar uma peça, que sempre é muito divertido, mas nós não gostamos de mentira, né? Nós confrontamos ela e vencemos com a verdade. Então, hoje, se você tiver oportunidade, diga para alguém, declare para alguém aquilo que você crê. E deixe alguém curioso também em relação a isso. A camiseta era para isso, né? Para que você possa revelar a sua fé em Cristo. Deus te abençoe. A gente começa hoje, lá na Igreja de Jacarepaguá, inaugura nosso projeto desse ano de 30 semanas. Hoje eu quero estar lá, eu vou estar lá trazendo uma palavra que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Queria te convidar, se você puder, ou estar com a gente, ou assistir online, para te ajudar a tomar algumas decisões importantes na sua vida. Isso aí vai ser bom demais. Começando hoje, projeto 30 semanas, para esse ano de 2026. Já estamos aí com a turma quase esgotada, gente aberta, e os cultos de quarta são abertos a todo mundo, e vai ser uma bênção participar disso esse ano. Amém? Domingo de Páscoa, convide alguém para estar na sua igreja com você. Faz toda a diferença na sua vida. Na vida dela vai fazer toda a diferença. A igreja é abençoada. Você abre uma porta para Deus fazer coisas tremendas. Assim como um dia você entrou por essa porta, seja uma bênção para alguém. Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira e até amanhã. 7 da manhã eu te encontro aqui. Até lá.